Bíblia Sagrada, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, 15 e 16, e também Salmo 90, versículo 2. Assim está escrito: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto nos anjos, pregados aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Salmos 90, versículo 2 diz assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ore comigo. Deus eterno, Pai, obrigado por esta noite, obrigado pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs. Agora, meu Deus, vem falar aos nossos corações. Vem ensinar-nos, meu Deus, aquilo que de fato, ó Pai, tu desejas que aprendamos nesta noite. Faz a tua obra, faz, ó Deus, em nosso coração. Recebendo, Senhor, a tua palavra, nós aqui estamos prontos, ó Pai querido, de verdade, para que os frutos, meu Deus, aconteçam em nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Queridos, por favor, se assentem e preste atenção no que Deus quer falar a você nesta noite. Nós temos falado a respeito de verdades que precisam estar muito bem clareadas em nossa vida, para que a nossa espiritualidade seja de fato uma espiritualidade que produza frutos. Mas a Bíblia diz que Deus não quer qualquer tipo de fruto. Lá no capítulo número 15, versículo 16, diz que os frutos que Deus quer que nós possamos dar são frutos que permanecem, frutos eternos. E quando a gente entende de fato o que isso representa, nós conseguimos alcançar aquilo que Deus está buscando que nós também entendamos, e que a palavra de Deus no livro de 1 Timóteo, no capítulo 3, fala a respeito de que somos nós, a igreja do Deus vivo, que somos aqui na terra a coluna e a firmeza da verdade. A gente já aprendeu tanto do verso 14, no verso 15, semana passada abordamos o verso 16, mas eu quero voltar ao verso 16, porque quando a palavra de Deus fala a respeito desse mistério da piedade, ele vai falar a respeito daquilo que de fato é a nossa história, a história da humanidade. Quando Deus na eternidade estava lá na sua perfeita harmonia, naquilo que os teólogos chamam de pericorese, ele decidiu no supremo conselho eterno, na Trindade Santíssima, que iria criar para manifestar o seu amor, não para demonstrar o seu poder, mas para que em nós as suas virtudes fossem espelhadas, porque a Bíblia fala de imagem de Deus. Nós somos a imagem de Deus, criaturas com quem ele pudesse se relacionar de fato, não como robôs, não como autômatos, não como programados, mas como que de fato alguém que respondesse ao amor que ele estava expressando. Por isso a Bíblia fala no texto que nós lemos no livro de Salmo, capítulo 90, que existe de eternidade a eternidade. E eu gostaria de propor a vocês, de nós entendermos esse texto do capítulo 90 do livro de Salmo, versículo 2, na seguinte perspectiva: a primeira eternidade, vamos dizer assim, claro que existem outras
possibilidades. Existem outras nuances que nós não vamos poder aqui agora abordar, mas vamos colocar dessa forma. Primeira eternidade, nós vemos Deus na sua perfeição, ali, unidos, Pai, Filho e Espírito Santo. Lá, não era Deus, e eu vou explicar para você por quê. Porque Deus, irmãos, ele passa a existir, na verdade, aí está, né, um dos grandes mistérios, a partir da criação, porque antes só existiam as três pessoas da Santíssima Trindade, em perfeita harmonia, que nós, com a nossa mente finita, não conseguimos alcançar, mas um dia nós vamos poder conhecê-lo e teremos a eternidade para isso. Então você imagine como isso é grande. Então lá, nessa primeira eternidade, Deus decidiu fazer o homem. E aí existe aquilo que é a criação do tempo, a história. Então pensa assim, a eternidade, mas pensa algo assim que você não consegue alcançar. E a outra eternidade, ou seja, é depois de tudo, meu irmão, que aqui já aconteceu. Então existe esse espaço que Deus fez para haver a possibilidade dele trabalhar em nós os conteúdos que precisam ser trabalhados para que nós efetivamente possamos nos relacionar com ele. Então pensa que essa plataforma aqui é a história. Essa é a história. Mas tudo está em Deus. Tudo está em Deus, porque Deus é Deus de eternidade a eternidade. De eternidade a eternidade, segundo a Bíblia Sagrada, ele é Deus. Então, quando você olha dessa forma e dessa maneira, você vai ver que esse mistério da piedade é essa encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, que entra nesse espaço de tempo, ou nesse espaço da criação, e que na verdade está em Deus, mas foi criado para possibilitar a construção de um homem. É interessante isso, porque às vezes a gente pensa que Deus está fazendo muitos homens, né? Mas a Bíblia diz lá, façamos o homem. O que Deus está fazendo é o homem. Deus não disse, façamos uns homens. Façamos alguns homens. Façamos muitos homens. O que Deus disse? Façamos um homem. E aí, nessa construção, foi que Jesus, de fato, entrou na história. E esse é o grande mistério, que nem os anjos sabiam, nem os demônios sabiam, porque isso era o plano do Santíssimo Concílio, a família Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso o Tiago, ou melhor, o Timóteo, recebe essa carta do apóstolo Paulo dizendo: grande é o mistério da piedade, da nossa fé, do evangelho. Pode substituir essas palavras. Grande é esse mistério, que o Deus Todo-Poderoso, que é Deus de eternidade a eternidade, ele escolhe fazer um período de tempo que ele não faz parte, no sentido de ele está fora, Deus está fora,
E aqui está toda a história humana, do começo ao fim. Vê se você consegue entender isso. E Deus, de eternidade a eternidade. Então, o Deus eterno, ele entra nessa história há mais de 2000 anos atrás. Sai da eternidade, entra no tempo. Por isso que ele diz: eu vim para resgatar o que se havia perdido. Vence na cruz do Calvário, paga o preço eterno para nós estarmos em Deus, porque a justiça de Deus exigia que o preço do pecado fosse pago, e Deus, por amor, e porque Ele nos amou em si antes da fundação do mundo, diz a Bíblia, então o Senhor Jesus entra na história. Agora, o que me chama a atenção, irmãos, é que quando o Senhor Jesus morre, é sepultado e ressuscita, ele ressuscita com a igreja, porque a Bíblia diz que nós ressuscitamos com Cristo. Quem sabe disso? A Bíblia diz que nós ressuscitamos com Cristo e estamos em Cristo. Fomos sepultados na sua morte, fomos crucificados com Ele, sepultados na sua morte e ressuscitamos com Ele. Então, quando Jesus ressuscitou, nós, a sua igreja, ressuscita com Ele. Por isso nós somos, meus irmãos, agora, como diz a palavra de Deus, a igreja do Deus vivo. Mas o que isso precisa ter de implicação na minha vida diária, no meu dia a dia? O que isso faz de diferença? Você entender isso, e esse é o mistério. Porque o Senhor Jesus, ele entra na história para fazer a gente entender que a vida que ele veio trazer é a vida eterna. Quem lembra isso? O que Jesus veio trazer, irmãos? Eu vim para que tenham vida e a vida com abundância. Mas lá no livro de João, capítulo 17, versículo 3, diz assim: e a vida eterna, da eternidade, eternidade a eternidade. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a vida eterna é isso, é você saber em que dimensão Jesus, de fato, ele entrou aqui na história. De que maneira ele entrou e que, como ele é, nós somos agora, diz a palavra de Deus, que nós reinamos em Cristo Jesus. Porque se você não entender isso, irmãos, você vai pensar que o Senhor, ele tem uma vida para você, uma vida eterna, e eu vou aqui chocar você, porque não existe vida além da morte. Não existe vida. Irmão, se você não descobrir a vida aqui, você não vai descobrir nunca. A vida eterna começa aqui e agora. Então tem gente que está esperando a vida para depois da morte. Não, depois, irmãos, ou é agora ou não é nunca. Isso é muito sério. Importante você alcançar essa verdade. Por isso, quando o Senhor Jesus Cristo entra na nossa história,
ele vem para ser o nosso protótipo, ele vem para ser aquele para quem nós estaremos olhando, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 1. Ele vem para ser o primeiro de muitos irmãos, ele vem para ser aquele que é, de fato, o que nos mostra o caminho ao Pai. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, alcance isso e entenda essa verdade nesse momento. Quando você consegue entender a vida eterna na perspectiva certa, você consegue alcançar o que de fato Deus está querendo trabalhar em nossa vida. Por que eu digo que Jesus, quando ressuscitou a igreja? Porque ele mesmo disse lá, uma das suas intervenções, quando as pessoas perguntaram lá com que autoridade você faz isso, e aí ele disse: vocês podem destruir esse templo e em 3 dias eu reconstruo. E a Bíblia diz que os próprios discípulos, ele estava falando a respeito do seu corpo. E quem é o corpo de Jesus, igreja? Quem é o corpo de Jesus? A igreja. Então ele estava falando de nós. De quem Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão? A igreja do Senhor Jesus. Por que eu sei que a igreja tem garantida a vida eterna? Porque Deus pagou o maior preço por ela, o preço do seu próprio sangue. Ele entrou na história, pagou o preço por nós, venceu a morte e agora nos faz nele um. Só que o que acontece? A maioria das pessoas que entrega a vida ao Senhor Jesus continua vivendo a sua vida na dimensão do terreno e não do celestial. A maioria das pessoas entregam a sua vida a Jesus, mas quando vão se manifestar, ou quando vão fazer alguma coisa, o que elas fazem de fato, tem a ver apenas e tão somente com essa história, não tem a ver com a eternidade. Agora, a vida que Jesus veio nos dar é a vida eterna. É a vida de Deus. A vida de Deus que Ele nos proporciona viver agora, nesse exato momento. Irmãos, por isso, eu tenho no meu coração a convicção, a certeza de que enquanto nós estivermos vivendo e fazendo os nossos projetos de vida, e todas as intervenções que fazemos ou deixamos de fazer, tem a ver apenas com esse aspecto terreno, e não da vida eterna. Cada ano que passa, cada situação que enfrentamos, nós acabamos achando que estamos de fato perdendo tempo. Nós estamos deixando algo que, quando você começa a correr para fazer as coisas nessa perspectiva, preste atenção, nessa perspectiva do terreno, você está olhando para uma dimensão espaço-tempo, mas o Deus que nós servimos é o Deus eterno, e a vida que Ele quer que a gente viva é a vida na dimensão eterna. Mas a maioria
e até de pessoas salvas, eu não estou falando de gente lá fora que não conhece a Jesus Cristo. A maioria das pessoas que dizem professar fé no Senhor Jesus Cristo, quando fazem os seus planos, quando fazem os seus projetos, quando fazem qualquer tipo de atividade, a dimensão que eles estão observando para realizar isso é a dimensão terrena. Tempo e espaço. Não tem a ver com o aspecto eterno. Não tem a essência das coisas que de fato permanecem. Não são frutos. Aquilo que estamos fazendo, numa grande porção, não são frutos que permanecem, porque não tem a categoria eterna, porque não procede da vida eterna que o Senhor Jesus veio nos dar. Isso é muito, muito sério. Por quê? Porque quando você está nessa dimensão, então você fica desesperado, o tempo vai passando, você, meu Deus, eu não fiz isso ainda, eu não fiz aquilo, não consegui minha casa, não conseguia fazer aquela viagem. E aí você começa a ficar angustiado. Por quê? Porque a sua vida está nessa dimensão. Mas quando você tem a consciência do valor eterno, tudo que você vai fazer, seja estudar, trabalhar, ter família, criar filhos, comprar casa, carro, seja o que for, e você tem essa, é a partir da vida eterna que eu tenho que fazer essas coisas, eu tenho que saber o que elas realmente significam e representam. Então, todas as coisas, de fato, são apenas coisas. E às vezes a gente está deixando de viver a vida eterna. Por quê? Porque a única forma de nós nos expressarmos na história é como qualquer pessoa faz. Como age do jeito que qualquer pessoa age. E não com o senso de propósito e o senso de eternidade. Eu estou aqui dentro de um propósito, eu vim para cumprir um propósito aqui nesta terra. Agora eu tenho vida eterna, eu sou eterno, vim de Deus e vou para Deus. E é isso que a igreja precisa ter. A igreja, irmãos, ela precisa ter a compreensão do seu caráter profético. O que é o caráter profético? As pessoas pensam que o profético é aquilo que você adivinha o futuro. O profético é aquilo que você está revelando algo que ainda vai acontecer. Não, irmãos. O profético que a igreja representa é a referência eterna de Deus. Nós, a igreja do Senhor, somos coluna e firmeza da verdade, porque nós temos a eternidade em nós. Nós não fazemos as coisas simplesmente com caráter de provisório. Tudo que nós fazemos em nossa vida é pensando na vida eterna. Por isso que, quando eu tenho uma família, o que eu preciso trabalhar na minha família, o que é? Porque se você olhar para a Bíblia Sagrada, diz que Deus já deu tudo que você precisa para a vida. Então, quais são os aspectos que eu tenho que trabalhar? Os aspectos eternos. Quando você tem uma casa, o que aquela casa representa em função do aspecto eterno? É um lugar onde de fato Deus pode trabalhar os conteúdos. As pessoas que chegam na sua casa vão perceber e vão saber que realmente ali, tudo que você faz numa perspectiva de abençoar a vida deles, não apenas naquele momento, mas em função da eternidade. É isso que a gente precisa começar a entender. Porque senão você vai trabalhar, sabe que a única coisa que o seu trabalho vai
vai produzir em você é cansaço. É porque muitas pessoas têm preguiça de trabalhar, porque o salário não vale a pena. Ele pensa no salário. O trabalho para ele não é uma missão. O trabalho para ele não tem aquilo que o apóstolo Paulo fala, que tudo que você faz como que ao Senhor. Não, é só uma atividade para você ser remunerado. Então, quando você não tem essa compreensão do eterno, infelizmente, você não vai estar motivado para trabalhar, para fazer, porque é só aquilo que representa mesmo, que está ali, é um cheque ou um dinheiro que deposita na sua conta no final do mês, um contra-cheque que você recebe de 15 em 15 dias, é só isso. Agora, quando você começa a viver a vida eterna, e a vida eterna é esta, 17, versículo 3 do Evangelho de João: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aí está a vida eterna. A vida eterna é esse conhecimento de Deus. A vida eterna é a qualidade de tudo que você tem ser de fato eterno. Não é que vai durar para sempre. Isso às vezes as pessoas confundem, né? Vida eterna com durar para sempre. Irmãos, o diabo vai ser lançado, e segundo a teologia mais aceita, ele vai durar para sempre. Vai ser lançado lá no lago de fogo e vai viver afastado de Deus. Então, a gente precisa começar a entender de fato o que é a vida eterna. Essa vida eterna que nós, a igreja do Senhor Jesus, somos representantes. O que é isso? Sabe o que Jesus falou, irmãos? E Jesus disse que não existe futuro, que não existe amanhã. Em outras palavras, é isso que ele disse. Basta cada dia ser mal, vivo hoje. Porque é o hoje que tem de fato o aspecto da eternidade, aqui e agora. Tudo aquilo que você consegue fazer no seu dia, no dia de hoje, que tenha o valor eterno, você de fato entendeu a dimensão da sua vida. Se aquilo que você fez é simplesmente algo de fazer por fazer, você ainda não alcançou a compreensão, o nível de entendimento, de saber o que é a vida eterna. Irmãos, guarda o que vou falar para você, porque às vezes a gente fica imaginando uma vida dualista. O que é o dualismo, né? É você pensar que existe o que é santo e o que é profano, o que é espiritual e o que é maligno, o que é de Deus e o que é do diabo. Na sua vida não existe isso. Na sua vida só tem o que é de Deus. Você está entendendo isso? Mas a gente fica imaginando que assim, não, o meu trabalho lá é uma coisa, meu estudo é outra coisa. Então a gente faz esse dualismo, dividimos as coisas, mas é isso que o diabo quer, é tudo que o diabo quer, porque o eterno não é uma medida de tempo. O eterno é a qualidade de vida de Deus
agora, aqui, em tudo que você faz, qualquer que seja a sua ação. Satanás induziu o homem a pensar que poderia criar uma realidade sem Deus. Então tem algumas coisas que Deus não está na sua vida. Preste atenção, em nome do Senhor Jesus. Não tem nada em que Deus não esteja, em que a vida de Deus não possa estar. Então o que o diabo quer? E não foi, irmão, pensa bem, não foi essa a proposta do diabo lá na tentação do Éden? Faça você mesmo. Você não precisa de Deus. Você pode decidir. Você pode tomar as suas decisões. Você pode decidir o que é bom e o que é mal. Você pode decidir o que é certo e o que é errado. Essa é a ideia de Satanás. O dualismo, esse dualismo, essa coisa de dividir a vida no que é espiritual e o que é material, o que é espiritual, o que é carnal. Irmão, na tua vida não existe. Você tem a possibilidade de viver a vida eterna em cada pedacinho da sua vida, em cada minuto da sua vida. Deus pode se fazer presente e a eternidade estará ali. E é isso que a gente precisa entender, irmãos. Por quê? Porque senão a gente começa a achar que o pecado é você fazer alguma coisa errada. E eu descobri uma coisa na minha vida. O pecado não é você fazer alguma coisa errada. O pecado é você fazer a coisa certa e pensar que pode fazer a coisa certa sem Deus. Aí você faz alguma coisa e pensa que aquilo ali, isso é porque você fez, você tem as condições, você tem a possibilidade, então está dando certo. Você está ganhando seu dinheiro, você conseguiu o seu trabalho, você teve o seu casamento, os seus filhos, e aí você pensa, bom, eu não conhecia Deus, aquela coisa toda, né? Então você acha assim, não, então tem coisas que eu posso fazer sem Deus. Então tem algumas áreas na minha vida, né, que Deus pode estar, na verdade, assim, é como que apenas um consultor. Tudo que o diabo quer que você pense, apenas quer a consulta de Deus, que Deus possa te dizer realmente, ou fazer com que aquilo dê certo a partir de você mesmo. Isso é muito perigoso. E nós, como igreja, precisamos entender. Por isso, irmãos, o que Deus quer que nós vivamos, e por isso, o tempo para nós, segundo a palavra de Deus, pode ser diferente. O tempo para nós pode ser diferente. Como? Eu mostro para você dentro da Bíblia, não tenho tempo hoje, mas eu vou falar sobre isso. A Bíblia fala sobre um remir o tempo. A Bíblia mostra claramente circunstâncias e situações em que o tempo não foi nenhum tipo de empecilho para Deus agir. Vamos começar só para ter um vislumbre assim bem pequeno. O próprio Abraão. Não é uma e nem duas partes na Bíblia que diz que Abraão, com 100 anos de idade, estava com o seu corpo adormecido, ou em outras traduções, amortecido. Ele não tinha condição, nem ele nem Sara. O que Deus fez? Deus fez com que eles se revitalizassem. Tanto que houve uma revitalização, e o tempo não foi o problema, que Sara teve um filho com 90 anos, Abraão teve com 100 anos, e depois, irmãos, o Abraão, depois que Sara morreu, ainda teve outra mulher e teve mais filhos.
que é isso? É Deus agindo na nossa vida e fazendo com que um tempo não tenha nenhum tipo de ingerência na nossa vida. Que nada na sua vida dependa do tempo. Nada. Eu quero que você guarde isso no seu coração, porque é isso que nós vamos estar trabalhando aqui no final do ano e no projeto que o Senhor tem colocado no nosso coração. Porque tem muitas pessoas achando que esse ano foi um ano perdido. Tem muitas pessoas achando que tiveram que adiar um ano algumas das suas atividades, porque eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que a igreja, ela vive não no tempo simplesmente da história, mas ela tem a vida eterna em si, e na vida eterna que tem em si, o tempo, Deus pode mudar de uma hora para outra, num estalar de dedos, e eu vou, a partir da domingo que vem, provar para você que isso é uma realidade bíblica para aqueles que têm em Deus a sua vida, que vivem a vida eterna, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que esse tempo que você acha que está perdendo, ou que você acha que muitas coisas e muitos planos ficaram paralisados, Deus vai potencializar, e tudo que é para a glória de Deus e com valor eterno vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Vai acontecer. Agora, o que eu preciso entender? Eternidade. Eu não vivo na temporalidade. Tudo que eu faço, eu não faço visando os anos que estão passando, o tempo que está correndo, não. Tudo que eu faço tem a ver com a vida eterna. Eu tenho um propósito eterno de Deus na minha vida. E o mundo pode parecer que está em descompasso com o propósito, mas Deus vai fazer com que aquilo aconteça de um jeito ou de outro. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, há tempo fora de tempo. Porque o nosso Deus, ele pode estar no tempo e pode estar fora do tempo. O tempo é só um problema para nós. Mas para quem serve ao Deus que está fora do tempo, meu irmão, o Senhor pode fazer coisas acontecerem de maneira extraordinária, num estalar de dedos. Agora, sabe o que acontece? Preste atenção, e aqui eu vou estar já chegando no final. É que a gente não entende as coisas espirituais. O Senhor começou a falar das coisas eternas com Nicodemos, e Nicodemos não entendeu. Aí o que o Senhor Jesus falou para Nicodemos, lá no capítulo 3, versículo 12 e 13. Se eu, tratando das coisas terrenas, estou falando das coisas terrenas, você não me crê? Como crerei se vos falar das eternas, das celestiais? Às vezes Deus está querendo trabalhar aqui nessa dimensão com a gente, irmão, fazendo coisas para a gente começar a alcançar, de fato, uma outra forma de enxergar a vida. Mas o Senhor, você não consegue lidar nem com as coisas materiais, nem com as coisas temporais. E o Senhor quer que você avance. O outro texto, que eu acho assim, extraordinário, né? É Lucas 16, 10 a 13,
que fala também sobre isso. Ele fala assim, eu vou ler apenas o verso 12: se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? O que tem a ver, meu irmão? Se a gente não consegue organizar a vida da gente, no que diz, aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente pode organizar, sou eu que posso fazer os meus horários, sou eu que posso fazer as minhas orações, sou eu que posso vir na igreja. Se a gente não consegue resolver coisas que são aqui, desse plano, que qualquer pessoa aí, que quer algum objetivo, consegue organizar a sua vida, como que nós queremos que o Senhor avance com a sua agenda em nossa vida? Como que Ele nos dará as coisas eternas? Aquilo que de fato é nosso, que já foi conquistado, que já está estabelecido. Por isso, nós somos igreja de eternidade em eternidade, porque, voltando lá, na primeira eternidade, Deus nos formou nele, é o que diz a Bíblia lá em Efésios. Aí Ele cria a história, e nessa história nós damos a resposta que realmente Ele nos permite dar, através da ação do Espírito Santo de Deus, e nós vamos para a eternidade com Ele, viver com Ele para sempre. Por isso, eu quero que você se prepare, porque há um mover de Deus nessa direção aqui. O tempo não será problema para a realização de Deus na sua vida. Não será um empecilho. Tudo que o Senhor quer fazer na sua vida, Ele vai fazer, mesmo que pareça que está fora de tempo. Quem que pode dizer amém? Quem recebe esta palavra, fique em pé na presença de Deus. Deixa eu orar com você por isso. Deus eterno Pai, aqui estão esses irmãos e essas irmãs na Tua presença. A Tua palavra foi pregada, Senhor, e a vida eterna é esta, como diz João 17:3, que nós possamos conhecer ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Meu Deus, toma cada um dos meus irmãos, e que tudo que eles fizerem, ó Pai, tenha o sabor da eternidade, tenha, Senhor bendito, a semente da eternidade. Seja o que for, seja essa perspectiva que estará lhes impulsionando. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e eu te agradeço. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus.